organização, acabou por, passado quase um ano, em 2014, ser criado os Otakus PT, que era eu mais dois rapazes, não nos conhecíamos lá no fórum, depois acabámos por ficar amigos, ainda hoje mantenho contacto com eles. E pronto, e depois foi uma cena Mas até muito. hoje esses rapazes já não. Atualmente esses Não, eles rapazes já não já não fazem. fazem Sim, parte. porque era isso que eu ia dizer, porque imagina, nós quando começámos aquilo, o Otakus PT era para ser um canal que ia falar de anime, manga e jogos. E então cada um de nós tinha um foco. Eu falava dos animes, o Eduardo falava de manga e o Pedro falaria dos jogos. Entretanto, depois o Pedro acabou por sair e passado uns anos o Eduardo também sentiu que já não estava naquela vibe, já não tinha tempo, que é outra coisa que às vezes, pronto, dependendo dos trabalhos, etc., nem sempre dá. E eu muitas vezes também parei durante o canal, houve uma altura, acho que tive mais de um ano com o canal parado, porque não tinha hipótese mesmo. E, e pronto, acabaram por sair e foi aí que mudou essa identidade, porque nós quando criámos o Otakus PT achámos, também estamos a falar faixas etárias completamente diferentes, nós tínhamos, sei lá, não sei se já tinha 18, mas à volta dessa idade, 17, 18, e nós decidimos então cada um usar o nome de um personagem. Pá, pronto, porque achámos que na altura faria Faria sentido. sentido criar um pouco o anonimato e a relação com o personagem que podia identificar melhor as pessoas, era isso? Sim, tanto que eu era um personagem do One Piece, o Eduardo era o Tsuna, que é de Katek Hitman Reborn, e o Pedro era o Grimjaw, que é de Bleach. E Certo? então, quando eles saíram, eu também achei que, pá, já não estava naquela onda do que eu estava a fazer até lá, Uhum. queria fazer um conteúdo um bocado diferente, então pensei, vou mudar a identidade do canal, e aí deixei um bocadinho o nome de Ló também para trás, acabei por trocar para Infotaco, e pronto, e fui criando vários tipos de conteúdos diferentes, quase como numa tentativa de reencontrar o que é que eu realmente queria fazer. Ou reencontraste também o que Ahm, realmente o público poderia ter dado mais feedback. sim, eu sempre pá, Por olha, exemplo, tocaste num bom ponto. nunca pegaste tipo a referência. Desculpa interromper. Nunca chegaste a pegar Não, não, tipo estás à a vontade. referência de. Por exemplo, né? Pensando no YouTube no Brasil. Vejo o quê? No Brasil está a dar o momento certo isto. Vou tentar trazer isto para Portugal. Sim, já, mas ao mesmo tempo imagina, epá, eu tenho um problema, que é, eu preciso fazer cenas que que me digam algo, que eu olho para aquilo e penso, pá, isto faz sentido. Porquê? Porque imagina, eu posso pegar num vídeo desses, ou até pegar num exemplo de vários vídeos desses. Só que se depois eu automotivar ou não acreditar no que estou a fazer, mais rapidamente vou parar de fazer isso. Se for uma Uhum. cena que eu gosto mesmo e acredito, independentemente de se calhar do feedback ou de algumas cenas, eu vou ter sempre essa vontade de o estar a fazer. Mas claro que sim, apesar que nos animes não dá para fugir muito, tinhas muita cena dos tops, seja opening, etc. Eu cheguei a fazer, comparar aberturas, cheguei a fazer também algumas coisas, sim. Houve uma altura que via-se Ahm, bastantes canais, eram de isso dos tops, de top 10 de uhum, animes, não sei de quê, top 10 não sei quanto, top 5. Eu tive de colegas meus, no caso, alguns já vieram aqui conversar comigo, que basicamente cresceram os seus canais de 100 mil, 200 mil, 300 mil inscritos, só a fazer top 10 de animes. certo. Só. Pá, lá está. Não, eu percebo isso que estás a dizer, e faz sentido. Eu simplesmente, sei lá, não, quando há uma coisa que não me Satisfaz diz tanto, pessoalmente. imagina, por exemplo, eu tive a cena dos reacts, eu até gosto de fazer reacts, mas não é a cena que eu mais gosto, e hei de voltar, é uma cena que está na ideia para voltar. Mas depois interferia muito com o tipo de vídeo também que eu fazia normalmente. Com licença, eu percebi que havia uma diferença de o público brasileiro que curtia ver os reacts, mas o meu público que já estava cá, não sei o quê, não era muito a cena dos reacts, e sentiu na altura que parecia que eu estava a abdicar do tempo para fazer o que eu antes fazia para estar a fazer os reacts. Então eu tentei gerir um bocado disso de outra forma. De qualquer das formas, também depois é o que estava a dizer, depende muito da faixa etária. É normal que tu, enquanto vais crescendo e vais fazendo as cenas, depois, cara, não te identifiques a fazer as mesmas coisas que fazias há um tempo atrás. E eu entrei muito nessa cena de, pá, quero falar sobre anime, quero falar sobre manga de uma forma descontraída, mas também quero informar. E foi daí que surgiu a ideia do podcast. Tanto que o podcast começou, os Super Senpais começaram no início de 2021, em janeiro, mesmo no dia 1, Uhum. mas essa ideia já vinha Já vinha pai, para desde trás. 2019, muito, pai, desde 2019, porque eu cheguei a ter um podcast antes de anime também, mas Uhum. não era no YouTube, e era fora do canal, era só áudio, Uhum. estava no Spotify, que era uma junção, era na mesma eu e o João é um dos membros dos Super Senpais, juntamente com a Raquel Cupertino, um, e então o João Martins
e ele juntou-se a mim e nós convidámos mais 2 rapazes que eram de um canal que havia na altura de animes que já não existe, que era os Bacalhau, e mais outro canal de anime que não sei se conheces, que é o Cenas Awesome, que era o Ruben, pronto. E nós juntámos os 5 e fizemos aí pronto, fomos fazendo alguns podcasts, não sei o quê, mas sei lá, aquilo não foi de encontro muito também à ideia que eu tinha, depois também... Respeitaste uma coisa e depois a entrega dada não era nem perto, talvez, da Ah, expectativa. sim, Talvez a, sim e não, por exemplo. talvez a coordenação, não sei, ou Nós não estávamos. as Primeiro, temáticas. primeiro é isso, nós não estávamos preparados ainda também para aquilo e éramos todos muito na mesma onda e às vezes isso também não ajuda de não teres um elemento que consiga pôr ali um bocado de calma e não ser só jabardice, etc. Mas o empenho havia, principalmente da parte deles sempre houve muito empenho. Claro que depois o tempo vai passando, há malta que nos motiva mais rápido, outros que nos motivam tão rápido. Nem sempre dá para conciliar, quantas mais pessoas são, mais difícil é conciliar para conseguir gravar toda a gente, seja a malta, estamos a falar com a malta tudo já na altura 23, 24 anos ou 25 já para cima Lá está, e malta a portanto tem os trabalhar, não seus, sei o quê. tem os seus trabalhos, tem a sua vida, então aquilo acabou por, depois veio também a pandemia, etc, aquilo acabou por ficar assim em stand-by Uhum. e então os Super Senpais foi uma cena já mais pensada. E eu pensei mesmo nas pessoas que eu queria manter o João porque que é uma pessoa muito idêntica à minha e que me ajuda muito porque tem uma cena que eu preciso que é, por exemplo, eu idealizo um projeto e penso assim, ok, vamos fazer, Uhum. mas vou pensando como é que vou fazer isso aqui. O João é aquela pessoa que tipo, ok, vamos fazer já. E isso às vezes é importante para tu não perderes o timing das cenas. E pronto, o João De nisso é certa muito forma, importante. vocês três, nota-se que eu propriamente vi o podcast, o vosso Super Senpais, tipo, nunca vi completo, vi alguns Uhum. trechos, ou no caso vi os reels, mas é aquela coisa, nota-se que vocês meio que completam, de certa forma, as vossas personalidades. E então acho que dá ali aquela cativação para eu quero ver mais. E eu acho que a parte de até mesmo vocês publicarem aqueles reels ali making meme Sim, ajuda a criar tipo de se calhar ver um bocadinho mais era disto, era já. uma coisa destas que eu estava à procura, tenho que ir ver. Pá, imagina, para tu teres noção, e pronto, se já tivesse visto um bocadinho mais de podcast eu até te perguntava, mas acho que não vale a pena, porque imagina, para tu teres noção, pronto, eu e o João já nos conhecemos há algum tempo, eu conheci o João por causa do canal, Isso, e, uhum. e de... Ias perguntar alguma coisa? Não, não, não. Ia dizer que sim, essa parte eu já tinha meio que compreendido. Pronto, mas depois, eu quando já tinha pensado no João eu queria um elemento feminino, Uhum. até para, porquê? Porque, pá, dava-me jeito ter alguém que também percebesse de outros géneros que nós não somos tão entendidos. Uhum. ah, e alguém que tivesse também ali. Eu já conhecia a Raquel de eventos e etc. ah, alguém que tivesse muito conhecimento, que para mim, de nós três, a Raquel é a que tem mais conhecimento, e ao mesmo tempo conseguisse fazer ali um contrabalanço Uhum. do nosso da nossa dos nossos extremos e que às vezes vamos muito longe e de brincar e javardar ali e que ela conseguisse acalmar um bocadinho, se bem que às vezes é ela que vai por aí, mas resultou muito bem e a Raquel era uma Uhum. pessoa que eu quando pensei na Raquel disse, tem de ser a Raquel, não tenho tipo mais E ninguém então que quando se ela encaixe tão bem aceitou, como a foi tipo, Raquel. Foi loucura. incrível, foi incrível porque quando eu falei com o João que ia propor à Raquel, eu estava com a cena de pá, eu não sei se a Raquel vai topar isto, até porque a Raquel e o João não se conheciam, ok? Ah, Para tu ok. percebesses que começou há um ano, eles nunca se tinham visto na vida. A primeira vez que o João e a Raquel se viram na vida foi para gravar o primeiro podcast. Literalmente no dia da gravação. E portanto, é uma coisa que eu acho é o que nós conseguimos atingir até agora em termos de dinâmica de grupo, Uhum. É muito uh, boa. pá, Pelo foi menos muito o boa. que transmitem para fora é muito boa. Tipo, né? Uma pessoa não sabe como é, como é que é o background, mas de certa forma Yeah. o que é transmitido para fora Não, no dá. background andamos todos à pancada ali. No background aquilo ninguém se olha, não gostamos de uns dos outros, depois fazemos de conta. Não, estou a brincar, mas imagina, é isso que tu estás a dizer. Não querendo estar aqui a entrar numa onda de tipo vangloriar-nos e etc. Uhum. Mas no sentido de realmente não é fácil, porque já estive com outros grupos de trabalho e com outras pessoas e não é fácil tão rapidamente tu atingires um nível de química e dinâmica tão bom como conseguimos atingir. E isso deve-se muito ao João e à Raquel, porque Uhum. até é mais difícil para eles do que propriamente para mim, que já estava mais habituado a isto e conhecia-os aos dois. Então nesse caso foi excelente. E portanto, eles conhecem-se há um ano, basicamente. Uhum.
Então, yeah. E nós quando, só para terminar a cena dos Super Senpais, Yeah, nós quando eu decidi criar os Super Senpais, o que é que eu queria com os Super Senpais? Eu queria um podcast onde nós pudéssemos estar à vontade de falar das cenas, mas principalmente onde a malta que viesse ver sentisse isso. E foi bom tu estás a dizer isso da cena, de ter tido essa sensação pelos reels, que é sentir que, pá, nós vamos falar de coisas sérias, sim, mas não é uma cena demasiado séria. E podem estar lá connosco e sentirem que têm malta que gosta das mesmas coisas que eles e que- que têm ali um bocadinho de companhia. É mais essa cena de pá, podem falar connosco, nós gostamos de falar sobre isto. Está ali, se pudermos ser a vossa companhia fixe, se puderem rir, incrível. É a melhor coisa, é a malta estar divertida e eu, de certa pá, forma, depois de um dia de trabalho ou isso. Yeah.